Graça e paz, queridos. Gostaria de relatar aqui a nossa alegria em poder estarmos juntos dessa forma, em poder estarmos conectados e ligados em Deus e saber que o nosso Pai é um Deus fiel para conosco, é um Deus fiel à Tua palavra, né? É um Deus que não muda, mesmo que a gente permaneça infiel. Mas Ele permanece fiel à Tua palavra. Ele permanece fiel à palavra dEle. Ainda que a gente mude, o Senhor permanece o mesmo, de geração a geração. E é com essa palavra que eu inicio aqui. E eu já peço para você compartilhar essa live. Chama todo mundo aí do seu direct. Convida geral, convida todo mundo. Quero que você convide, né, aquela pessoa que você sabe que precisa de uma palavra, que necessita de uma palavra da parte do Senhor. E nós queremos ser corrigidos pelo Senhor, nós queremos ser exortados, nós queremos ser agraciados com as palavras do Senhor. E eu já estou aqui com o meu amigo pastor Isaías. Meu amigo pastor Isaías. Cheguei na área. Que bênção tê-lo conosco, pastor. Nós sabemos que seu ministério tem um respaldo, né, em Cristo, que o teu fundamento é Ele e que você expressa Ele ao falar, ao abrir a sua boca. E a gente expressa também nossa alegria em poder contar. A gente expressa também nossa alegria em poder contar contigo, né? Saber que você foi um cara que aceitou, né, logo quando a gente convidou. Quando a gente pensou em convidar, você foi um cara que aceitou logo, e a gente vê, né, que grandes referências têm um coração tão humilde quanto o Senhor ensinou. E eu tô feliz por você estar aqui. Quero que você eu vou esperar a galera chegar, né? Mas eu quero pedir para o pessoal que tá chegando aqui, eu vou colocar aqui a live com o pastor Isaías. Aí, foi. A internet tá um pouco fraca, mas agora vai. Aí. Pastor Isaías, quero que você se Mas isso é apresente para o normal. povo, né? A galera que está chegando aqui já com a gente, Sim. né? E é uma honra para a gente estar aqui, como eu falei, para que você esteja aqui conosco. E, cara, seu ministério é um ministério de Deus, né? A Lagoinha, a gente aqui, né? Se tem um bom sentido da palavra, a gente é fã da Lagoinha desde de muito tempo, né? A gente sabe que fez parte do avivamento no Brasil. Diante do trono, marcou uma geração. Verdade. Amém. Eu Pode sou ficar à vontade, suspeito para pastor. falar porque eu gosto demais do pessoal, né? Eu sou daqui, né? Então, gente, prazer. Eu sou o pastor Isaías Fernandes. Ô, Marcos, muito feliz, viu, cara, pelo convite. Obrigado mesmo. Eu amo demais o Nordeste, cara. Tenho um carinho enorme. Eu acho que se existe um povo que representa um Brasil, esse povo é o nordestino. Eu tenho o meu Ah, cunhado, ele é nordestino, lá de Teresina, no Piauí. E basicamente eu tenho muito convívio com a família dele, sabe? Tipo, eu sou apaixonado por vocês, cara. A comida de vocês é sensacional, as danças típicas, a cultura. O Nordeste é o Brasil, vamos colocar assim, né? Fora que todos os melhores comediantes do universo saem do Nordeste, os melhores cantores do universo saem do Nordeste. O Brasil poderia se resumir ao Nordeste, né? A gente estaria bem representado. Um prazer enorme estar aqui, com todo mundo aí que está assistindo também. Prazer, gente, estou muito feliz. Eu assim, sou um cara muito ativo, né? Gosto muito de fazer, toda hora estou em atividade, estou fazendo alguma coisa, então me chamou para trabalhar, é comigo mesmo, gosto demais disso. Tá? Para quem não me conhece, eu sou pastor da Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte.
na matriz, a sede mesmo da igreja, e eu sou pastor especificamente de jovens, do Legacy Jovens. E aí o pessoal às vezes pergunta, pastor, mas o que é esse tal de Legacy Jovens? No ano passado, nós tivemos uma reunião com o Conselho de Pastores da Juventude, e a ideia era criar uma identidade visual para os jovens, uma identidade própria, mesmo vinculada à igreja, como se os jovens tivessem uma identidade visual. E o que os jovens gostariam de fazer de relevante para a nossa comunidade, para a nossa igreja? E aí, então, foi que deram a ideia de uma palavra no inglês, que é legacy, que significa legado. E aí, então, nós criamos um vínculo entre criança, jovens e jovens adultos. E aí nós temos o Legacy Teens, que são os adolescentes, nós temos o Legacy Kids, que são as crianças, o legado das crianças, nós temos os Legacy Teens, que é o legado dos adolescentes, nós temos o Legacy Jovens, que é onde eu estou, e nós temos o Legacy Up, que são os jovens adultos, com mais de 30. Eu tô com 30, mas eu não tô no Up ainda não, eu continuo cuidando dos jovens normal. E aí então nós criamos essa identidade visual, cara, pegando uma ideia que também passou para toda a igreja, que é uma ideia de Lagoinha Gerações. É uma Lagoinha que é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus desde a criança até o mais idoso. E aí nós criamos essa identidade, e é uma identidade de deixar um legado. Então tudo que a gente faz é para poder deixar para gerações que vão vir posteriormente a gente. Então, tudo que eu estou fazendo, eu estou sempre pensando, quem vai vir depois de mim? O que ele vai usufruir desse legado que eu estou deixando? Ele vai lembrar do legado? É a ideia de que, como Josué assumiu o povo de Israel, mas sem esquecer o legado que foi deixado pela lei de Moisés. Então ele sempre honrava Moisés, honrando esse legado. Então eu quero honrar sempre quem veio antes de mim, os pastores de jovens que vieram antes de mim na igreja, através do legado que eles deixaram. É basicamente essa a ideia. Eu, especificamente, eu trabalho na juventude com a área de ensino. Então eu apresento um programa aos sábados, que é transmitido na Rede Super, no YouTube e no Facebook da igreja, que é o programa Legacy Logos, que leva o nome do ministério, né, Legacy Logos, que é de exposição da palavra. Fora isso, nós damos alguns cursos também, totalmente gratuitos, assim, igual, por exemplo, vamos começar um agora, sábado, a respeito dos impérios da Bíblia, sabe? Nós vamos falar sobre todos os impérios que fizeram parte da Bíblia. O Império Egípcio, o Império Babilônico, o Império Assírio, o Império Grego, o Império Romano, o Império Persa. Nós vamos caminhar para fazer uma apresentação desses impérios para ambientar. Então a gente quer empoderar a nossa juventude, né? Empoderar eles através do conhecimento da palavra. E eu estou especificamente ligado aí. E aí também auxilio como pastor auxiliar na escola bíblica dominical. A gente tem a escola bíblica que é a Mel Barbosa e eu auxilio ela sempre quando ela precisa. Lá eu estou lá para ser o suporte para ela. Que bênção, que bênção. A seara é grande, a seara é grande. É verdade, cara. E essa identidade lagoinha, né, que a gente particularmente se dá muito bem. A Lagoinha fez parte, né, praticamente a vida toda da nossa Convenção Batista Nacional. Só que agora, né, para a glória de Deus também, a Lagoinha é um ministério independente. Isso. E isso também é bom, né, para a glória de Deus. E a Nos gente transformamos em uma denominação, né, cara? Claro. Glória a Deus por isso, pastor. Glória a Deus, glória a Deus. E esses dias nós pudemos contar também com um cara daí muito especial também, que particularmente eu passei a admirar muito, pastor Sosmaia. Samuel Sosmaia. Muito bom, né? Assim, ele também é um cara que inspira outras pessoas também a serem caras que trazem o ministério da exposição da palavra, né? Isso é fundamental para nós, principalmente, né, para que a gente possa aplicar e ver essa exposição com uma aplicação tão fácil que parece assim, né? Fácil entre aspas, eu digo, porque é fácil de entender, de absorver, né? Mas a gente entende ao mesmo tempo e a gente passa a compreender aquilo que Cristo quer. Então, cara, a gente está muito feliz de poder contar com vocês, né? Saber que é um ministério que está dando suporte a gente. Meu pai, pastor Marcos, ele é o pastor da nossa igreja, e ele entrou em contato também, falou com a pastora Laís Fabes,
né, Sei do quem que é, ministério de do vocês, louvor, do louvor, do Ministério One, né? Ministério One. Legacy On, isso. Aí ela até, ela até ia participar da live na semana passada, sabe? E a gente precisou remarcar por alguns motivos pessoais dela. Mas assim, é um ministério que tem abençoado demais a gente. Nossa família Betel aqui, nossa juventude. E quero mandar assim, um abraço especial para todos que fazem, todos que acompanham a família Lagoinha, né, por se permitir assim, ter uma visão tão aberta para abençoar outras pessoas de outros ministérios, não olhando nunca assim, cara, colocando como barreira uma placa de igreja, que a gente sabe que isso até se torna tolo, né? A gente não coloca barreiras e isso, cara, é o evangelho, esse é o evangelho puro e simples. Pode ficar à Glória a Deus, mano. vontade, meu querido pastor. Só queria externar a minha felicidade aqui por poder compartilhar essa live contigo. E essas pessoas que estão nos assistindo, esse cara é referência. Sou nada. Ah, a Luísa entrou ali, ô Luísa, tô te vendo, hein? Então, gente, eu fico muito feliz, estou lisonjeado de estar aqui. Como vocês sabem, quem está me acompanhando lá no Logos, né, Marcos? Você está me acompanhando lá, eu estou expondo Gálatas, Tô né? vendo lá. Então, assim, eu já queria compartilhar seguindo Gálatas aqui, que é o livro que eu sou apaixonado. Queria só brevemente, antes de começar, contar um pouco assim da minha trajetória como cristão, até para você Claro, claro, claro. encaixar um pouco para você entender a minha paixão por Gálatas também, né? Lógico que nós vamos dar preferência para a exposição bíblica e vai ser breve mesmo, assim. Eu cresci, cara, eu nasci e sou cristão desde o berço. Então eu não tenho aquela conversão, né? Vamos colocar assim, não tem um momento que eu disse assim, nossa, aceitei Jesus. Cara, desde que eu me entendo por ser humano, eu tô nos caminhos do Senhor. Nunca desviei. Já fiz muita coisa errada na vida, mesmo estando na igreja. Mas nunca desviei, sempre fui um cara lá da igreja e, consequentemente, sempre estive à frente. No entanto, eu tive um relacionamento um pouco complicado com a igreja ao qual eu fazia parte, que eu cresci, me desenvolvi durante algum tempo. E glória a Deus pela igreja, a igreja é uma bênção, mas ela tinha um problema sério de legalismo, que era um problema de lei. Era uma igreja com muitos, eu não vou dizer nem doutrina, porque a gente tem um entendimento diferente um pouco de doutrina, mas eu digo um entendimento de legalismo, que era de usos e costumes. Era uma igreja Perfeito. aprisionada demais. Então, cara, eu cresci com uma deficiência teológica e prática mesmo, muito grande na minha vida. É uma deficiência da graça de Deus. Eu tinha uma dificuldade enorme de entender o que era graça. Porque eu sou salvo sem eu merecer, eu não faço nada para merecer a salvação, mas então eu vivo de qualquer jeito? E aí eu tinha a concepção de que eu precisava fazer por merecer a salvação. Então eu cumpria todos esses rituais de usos e costumes como meio de alcançar a salvação. E aí, até que veio certo ponto, eu migrei para Lagoinha, glória a Deus, encerrei o meu Glória a ciclo, Deus. comecei outro ciclo. E aí eu lembro a primeira vez, aí eu falo assim, esse dia eu converti de verdade, mesmo estando na igreja minha vida inteira. Eu ouvi um sermão a respeito da graça e eu caí de joelho chorando, chorando, chorando. Falei, cara, agora eu entendi, obrigado por Jesus Cristo, muito maravilhoso isso e tal. Só que aí você tem o outro contraponto. Qual que é o outro contraponto? Você tem o legalismo e o ponto posterior ao legalismo é você ser totalmente liberal. Aí você pode fazer tudo. A graça de Deus, ela dá permissão para você fazer tudo. Eu faço o que eu quiser, eu tô salvo, independente do que eu vou fazer, independente disso. Eu tenho que curtir a vida. Então nós temos, cara, dois pontos hoje que eu acho que é muito perigoso no Brasil. A gente tem o ponto extremo do legalismo, de igrejas que são extremamente rigorosas quanto à lei, igrejas com usos e costumes exacerbados, sem base bíblica nenhuma para isso. E você tem igrejas Perfeito. extremamente liberais, que permitem tudo, que você pode fazer tudo, que tudo está liberado. Né? Sodomas e Gomorras travestidas de igreja. E aí eu Misericórdia. queria falar um pouco a respeito disso, cara, porque Paulo ele fala muito a respeito disso. Eu acho que Gálatas é assim, o ponto de equilíbrio do evangelho.
Porque Paulo, ele plantou várias igrejas na região da Galácia, e ao sair de lá, os judeus que se converteram ao cristianismo começaram a ir lá para essas igrejas dele e começaram a buzinar na cabeça do pessoal. Ó, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. E começou a propor uma série de coisas que eles tinham que fazer. E aí então Paulo, ele escreve essa carta, você percebe lendo a carta que ele está até um pouco irritado pelos termos que ele utiliza. Se um anjo desça do céu, ou se alguém pregue em outro evangelho, que seja amaldiçoado, que seja anátema. Ele usa termos pesados, ele fala assim, olha, ó insensato Gálatas, estou surpreendido com vocês. Demonstra que Paulo estava angustiado, Paulo estava nervoso com o que estava acontecendo lá. E esse era um contexto de legalismo, um contexto de peso de lei. E os gentios, que eram pagãos, eles vinham de um contexto nada legalista, que era um contexto pagão totalmente liberal. Porque, por exemplo, você adorava os deuses gregos, muitos deuses gregos, a forma de culto era através do sexo, era através de se embebedar, era através de utilização de drogas, incensos. Então você sai de um contexto totalmente liberal e você agora está entrando num caminho do legalismo. E Paulo fica preocupado com isso, porque ele combate muitos legalistas, mas ao mesmo tempo ele está preocupado com o quê? Com outro ponto, porque aí se eles voltarem a praticar as obras que eram pagãs. Então, lá no capítulo 5 de Gálatas, que é exatamente o que eu vou ministrar sábado agora, eu já estou dando spoiler para vocês aqui, lógico que eu vou me limitar só a um versículo para vocês assistirem o programa. Então já fica desde já aqui o convite, sábado agora, no YouTube da Igreja Batista Lagoinha, o programa Legacy Logos às 17 horas. Aí Paulo vai dizer, no capítulo 5, lá no versículo 13, eu vou ler na versão NVI, que eu gosto muito de usar ela. Ele diz assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Amém. Esse é o primeiro ponto. E aí depois ele prossegue. Mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Aí é interessante que quando você lê, você acha às vezes que é um versículo meio sem nexo assim, né? Porque, poxa, Paulo está dizendo assim, ele começa falando de liberdade. Ok, eu entendi a liberdade. Bom, beleza, até aí certo ponto tá ok. Ele está falando de liberdade, a gente tem que ser livre. Cara, nós somos livres em Cristo. Nós somos livres em Cristo, isso é um fato. Isso não tem nem o que questionar. E aí nós somos livres. Mas o livre, nós somos livres do pecado. Não é livre para o pecado. Né? Então assim, as pessoas têm que ter esse equilíbrio. De entender que a liberdade que elas têm é uma liberdade não para poder pecar. É uma liberdade que elas foram livres do pecado. Então nós temos uma liberdade, temos essa liberdade para usufruir. Aí esse é o primeiro ponto. Estabelecendo esse primeiro ponto, deixa eu mandar um abraço aqui para a Mônica, gente. Ela estudou comigo quando eu fazia o curso de Direito, Mônica. Um beijão. Quanto tempo a gente não conversa, hein? E aí, Paulo está dizendo assim, olha, nós fomos chamados para essa liberdade. Só que, irmãos, não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros em amor. Mas olha, Paulo está falando de liberdade, aí logo depois, o Cristiano também, abraço Cristiano, logo depois de falar de liberdade, ele fala que a gente tem que servir uns aos outros em amor, e é engraçado que a palavra servir aqui, ela é do grego servidão, escravo. Então Paulo está falando assim, vocês foram chamados para a liberdade, mas sejam escravos. Cara, não parece ser assim incompatível? Como que nós somos livres para nos tornarmos escravos? E aí é o que é interessante, porque Paulo aponta que a liberdade cristã, ela não tem o parâmetro da liberdade desse mundo. Porque qual que é a liberdade desse mundo? A liberdade desse mundo, ela é pautada no eu próprio. Por exemplo, Marcos, se eu disser que você é livre, você vai entender o quê? Eu sou livre para fazer o que eu quiser, não é assim? Então, por exemplo, se você hoje quiser beber, você bebe. Se você quiser fumar, você fuma. Se você quiser se drogar, se você quiser se prostituir, tudo dentro do que é legal, né, do que não seja um crime, você tem liberdade para fazer.
Não é isso mesmo? É uma Então confusão, né? De esse é o liberdade com libertinagem. exatamente. Esse é o conceito que nós temos de liberdade no mundo. Só que Paulo está dizendo que essa liberdade ela não pode servir para darmos ocasião à carne. Então está querendo dizer o quê? Aos nossos desejos. Ora, então que liberdade que é essa? Que se eu sou livre, eu não sou livre para fazer os meus desejos. E é interessante que o evangelho inverte a ótica da liberdade. Porque a liberdade ela não é pautada nas suas vontades. A liberdade é pautada no serviço ao próximo. Nós somos livres para amar e para servir ao próximo. Ou seja, eu tenho uma liberdade. A minha liberdade é a liberdade em relação a mim, mas do outro eu sou escravo. E hoje nós temos uma concepção totalmente diferente. Nós temos uma concepção de que eu sou livre da opinião do outro, mas eu sou escravo das minhas vontades. Quando alguém me pergunta assim, pastor, não tem base bíblica para fumar o cigarro. Então eu vou fumar cigarro. Eu falo assim, cara, vamos lá, vamos falar de liberdade. Liberdade não é fazer o que você quer. Porque se você faz o que você quer, você é escravo da sua vontade. Você não tem liberdade, você é escravo de tudo que você deseja. Liberdade é justamente deixar de fazer o que você quer fazer. Fala assim, cara, às vezes eu tenho vontade de experimentar um cigarro, mas eu não vou fazer porque eu não sou escravo da minha vontade. E aí, me liberto. E é o que Paulo está falando. Paulo está falando assim, olha, essa liberdade que nós temos em Cristo é uma liberdade de nós mesmos. Nós nos tornamos livres da nossa vontade. A gente não anda mais em carreirinha, escravizado por aquilo que nós achamos ser o certo e o que é errado. A gente está completamente livre. A gente está completamente livre. Então, o cristão, por exemplo, o cristão ele tem, sei lá, bate na cabeça dele a vontade de ver a pornografia. Ele não vê a pornografia porque ele é livre. Ele não é escravo da vontade dele. Amém. Quem fala isso é Agostinho e depois Lutero reforça muito isso. Essa tese de que a nossa vontade é escrava. A nossa vontade é manchada pelo pecado. Então nós somos escravos do pecado. Lógico, parafraseando Paulo, né, que os dois falam isso. E eles dizem que a não ser que Cristo nos liberte disso, a não ser que Cristo venha com a gloriosa liberdade através do evangelho e da cruz, nos liberte, a gente é escravo da vontade. Então a gente é liberto até da nossa própria vontade mediante a Cristo. Só que nós somos libertos de nós mesmos, mas o evangelho nos torna escravo do outro, cara. Olha como que isso é maravilhoso. Porque, e não nos torna escravo do outro num relacionamento abusivo, que às vezes a gente pensa, pastor, então tem que ser um idiota. A pessoa tem que me humilhar. Não. Você se torna escravo para servir o outro, para servidão, mas é uma servidão que é pautada no amor. Mediante. Amém. A palavra mediante aqui é interessante, que o grego que Paulo utiliza no koiné para poder falar mediante é mediação. Então ele está dizendo que nós somos, embora livres, nós somos escravos para nos intermediar, para fazer mediação com amor. Então, o que me vincula a você? Porque eu estou separado de você. Não é verdade, Marco? Você está aí, eu estou aqui. Sabe o que nos vincula um ao outro? Qual que é o mediador? O amor. E quem é o amor? O amor é o próprio Deus, porque João vai dizer que quem não ama não conhece a Deus. Então, quem vincula as pessoas? O amor. Sabe qual que é o problema? O porquê que as pessoas hoje elas não conseguem servir uns aos outros? Por quê? A gente tem a base primária de relacionamento do ser humano. A base primária de relacionamento do ser humano é o relacionamento vertical. Céu e terra, é o relacionamento com Deus. Então, quando eu tenho meu relacionamento com Deus fragmentado, quando eu estou com um relacionamento com Deus destruído, eu não consigo ter um relacionamento horizontal, que é um relacionamento com o outro. Então, toda pessoa que tem dificuldade de se relacionar com pessoas, é porque ela tem dificuldade no relacionamento principal, que é o relacionamento com Deus. Porque a primeira coisa que Deus faz é aproximar você de pessoas. Jesus Cristo, quando iniciou o ministério dele, qual que é a primeira coisa que ele fez? Chamar pessoas para perto. Quando Jesus Cristo ia pregar,
o que ele fazia? Chamava pessoas para ouvir a pregação dele. Ele estava sempre rodeado de pessoas. Por quê? O interesse de Deus com a humanidade é salvar a humanidade por meio do amor irresistível do Filho, representado na graça de Jesus. Então, quando nós nos afastamos das pessoas, quando nós recusamos nos relacionar, em última análise, nós estamos nos recusando a relacionar com Deus. Por isso que é impossível você ter um relacionamento sério e verdadeiro com Deus e, ao mesmo tempo, não se relacionar seriamente com pessoas. Amém. Só é possível se relacionar com pessoas se você tiver um relacionamento com Deus. Amém. E aí, o que Paulo está dizendo, o que então? O que vincula as pessoas? Porque, cara, ó, eu não sei basicamente nada da sua vida, mas eu te amo com amor, assim, incompreensível já. Porque eu sei que a gente compartilha da mesma fé. Para que time que você torce? São Paulo. São Paulino. Com São Paulo. Alguém me ligou aqui. Eu não ouvi. Fala pros irmãos vigiar, que é esse cara, né? Eu falei assim, ó, eu tenho um problema sério com São Paulo. Por quê? Eu torço pra um time que tá numa fase não muito boa, que é o Cruzeiro aqui em Minas. E o São Paulo é uma pedra no sapato, cara. A gente perde pra eles de tudo quanto é jeito, né, no Campeonato Brasileiro. Mas olha só pra você ver. Então, cara, nós torcemos pra times diferentes. Mas o que nos une não é a diferença. O que nos une é o quê? É igual. E qual que é o que nós temos em comum? E a gente só tem uma coisa em comum. É Deus. Assim, e logicamente eu estou fazendo uma análise bem superficial. Mas a gente só tem uma coisa em comum, que é Deus. Mas a questão é que Deus, ele é absoluto. E tudo mais é relativo. Então, quando o que nos une é absoluto, o que nos separa se torna relativo. Então, cara, não me interessa o seu partido político, a sua ideologia política, o seu time de futebol, a sua descendência cultural, não me interessa a sua etnia, não interessa nada. Se você tem a fé num Cristo que é absoluto, essas diferenças relativas são levadas embora pelo Cristo que é absoluto. Quando aquilo que é central, quando aquilo que é primordial aparece, tudo aquilo que é marginal, aquilo que é relativo vai embora, cara. Então, diante de um Cristo que é absoluto, diante de um Cristo que é central, a gente não pode relevar as diferenças a ponto disso. E aí é por isso que você vê as pessoas brigando tanto, às vezes dentro da própria igreja. Por quê? Elas não entenderam que são escravas uns dos outros no amor. Nós temos uma liberdade, mas é uma liberdade comprometida com a escravidão que eu tenho diante de você com amor. É por isso que quando você me convidou, Pastor Isaías, quero fazer uma live. Quando você me convidou para participar da live, eu não podia recusar. Sabe por quê, cara? Eu sou seu escravo em amor. Eu sou seu escravo. A minha função é servir pessoas em amor. Porque é isso que eu fui chamado para fazer. É isso que os cristãos foram chamados para fazer. Se a linguagem do cristianismo não é o serviço, qual que é a linguagem do cristianismo? John Stott ele vai dizer que o amor, por ser um verbo, ele é mais exemplificado por ação do que por sentimento. Porque quando é um sentimento, você limita ao que você sente. Quando se trata de amor, o amor precisa ser demonstrado. Então, como que você vai dizer, por exemplo, Cristo amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o que ele fez? Porque ele amou o mundo de tal maneira. Ele deu o seu filho. Quer dizer que o amor, por ser verbo, ele precisa estar acompanhado de uma ação. Agora, se você ama da boca para fora, sem corroborar com ações o seu amor, você não ama. Porque você não está praticando aquilo. Você simplesmente está falando, conjugando algo. Então é exatamente isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando de amor, Paulo está falando de trabalho, Paulo está falando de serviço. E aí sabe qual que é um perigo que nós temos hoje? Que aí são a galera que... A gente tem o legalismo e a gente tem a libertinagem. E aí sabe o que a cultura moderna criou? Ela criou o crente consumista. É o crente baseado na igreja como relação de consumo e não mais como relacionamento. Eu tenho uma frase, até minha mesmo, que eu gosto sempre de falar, cara, que a fé cristã não é uma religião.
A fé cristã é um relacionamento. A fé cristã é um relacionamento. Só que sabe qual que é o problema? As pessoas hoje elas não querem mais se relacionar. Elas entraram para a igreja e elas tratam a igreja como se fosse um fast food. Eu entro, eu pago através do dízimo da oferta, eu consumo o que eu quero e depois eu vou embora. Eu não preciso estar preocupado em ajudar ninguém, eu não preciso estar preocupado em fazer nada com ninguém. E aí eu já queria deixar um recado aqui para todo mundo que está assistindo a gente, meus queridos irmãos. Não seja um cristão consumista. Entre na igreja perguntando quem que você pode servir, Boa. quem que você pode ajudar. Sabe por Boa. quê? Porque senão você vai ficar na igreja o tempo todo só consumindo, só consumindo, só consumindo. E mas que fé que é essa? Que não se relaciona? Que fé que é essa que não produz? Que fé que é essa que não gera ação? Que fé que é essa que faz apenas sugar? Eu sou pastor, por exemplo. Aqui na igreja a gente já tem alguns pastores que caminham com a gente que sofreram crise de depressão, de ansiedade justamente por isso, porque às vezes as ovelhas elas só sugavam, só sugavam. Mas por quê? Nós temos uma relação de consumo. É de achar que a igreja está disponível para você levar os seus problemas, a igreja está disponível para resolver os seus problemas, mas não é uma relação de consumo. Não é uma relação de troca, não é uma relação de barganha. É uma relação pautada em relacionamento. É uma relação que você precisa se relacionar. E aí você se relaciona com Deus. E aí Deus... Olha só, o que a cruz de Cristo faz? Isso aqui é interessante demais. Vamos lembrar que a cruz de Cristo é assim, não é? Vou até pegar aqui, eu tenho um crucifixo aqui, o pessoal fica brincando comigo falando que eu sou católico. Por causa desse crucifixo meu. Já me chamaram de católico também. Eles brincam comigo. Esse aqui eu até vigio, dependendo da igreja que eu vou, eu nem gosto de usar ela não, sabe? O meu é pequenininho. Não, o meu é um de madeira, bem franciscano, tá vendo? Vou até fazer o sinal da cruz aqui. Tô brincando, viu, gente? Eu não sou católico, tá? Só brincadeira, brincadeira. Porque senão já amanhã sai lá no Globo que o pastor da Lagoinha fez sinal da cruz. Mas tô brincando. Mas a cruz, olha só. A cruz são duas madeiras. Uma madeira vertical, que é a madeira que sobe, e uma madeira horizontal, que tá assim. Então, verte, horizonte. Isso aqui já simboliza o que Cristo estava fazendo na cruz. O que me separa de Deus? O meu pecado. O meu pecado está me separando de Deus. Eu não posso. Deus tem um padrão de santidade, Deus tem um padrão de justiça. Então, o padrão de santidade dele, a régua de santidade dele é muito alta. Eu não tenho capacidade de me aproximar dele com o meu padrão. Porque eu sou bem falho, eu erro muito, muito mesmo. E aí o que tem que acontecer? O meu relacionamento então com Deus está fragmentado, está quebrado. Eu preciso aprender a me relacionar com ele. Aí entra Jesus. Jesus então morre no meu lugar, ele me cobre com o sangue dele, me reveste, eu ganho uma nova roupa, eu ganho uma justiça que não é a minha justiça, é a justiça de Cristo, que é a minha imputada, ou seja, eu sou justificado por meio da obra de Cristo, e Cristo reestabelece o meu relacionamento com Deus. Então agora eu tenho livre acesso, cara. Tá aqui, ó. Eu subo direto para Deus, tenho livre acesso, eu sou sacerdote. Tá lá, a hora que eu quiser conversar com ele, eu converso. Inclusive agora, se eu quiser desligar a live e bater um papo com ele aqui, eu já tô batendo. E ele tá até nessa live, né, Deus? Glória a Deus. Estabeleceu esse relacionamento, cara. Deus quebrou esse muro da separação. Agora, o muro da separação que me separa de você também é quebrado. Porque como que uma pessoa olha para outra normalmente? Não é sempre um olhar desconfiado e pautado no interesse? Você não sempre olha e fala assim, o que esse cara pode me oferecer? O que essa menina pode me oferecer? O que é isso? O que vai acontecer? O cristianismo muda isso, cara. O cristianismo ele quebra essa barreira do interesse. Ele quebra essa barreira de você se relacionar com alguém pautado no interesse. E aí o que ele faz? Ele faz você olhar para um outro com interesse de servir. Com interesse de estar disponível ao outro. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque você começa agora a pautar os seus relacionamentos. Você pauta o seu relacionamento agora pautado no amor e não mais pautado no interesse. E aí você vê que isso às vezes é tão incrustado dentro do coração da gente, essa questão de amar, de você não se relacionar assim
exclusivamente por quem a pessoa é, porque na nossa família, em todos os nossos, nas nossas questões, a gente sempre tem essa ideia de ter uma troca, né? E aí você vê, por exemplo, assim, Cristo. O que Cristo viu em nós para morrer em nosso lugar? O que ele olhou para mim e ele falou assim, Isaías, eu vejo isso em você e é por isso que eu vou morrer no seu lugar. Ele não viu nada, ao contrário, a palavra vai nos dizer que ele nos amou mesmo nós ainda sendo pecadores. O olhar dele para a gente é um olhar mesmo sem... É um olhar desprovido de interesse. E aí você quer ver, o irmãozinho até colocou aqui, ó, o Aloysio Carvalho, ele falou, nem todos os humanos são corruptos quando não são cristãos. E aí então, essa é uma ideia pelo seguinte, a palavra de Deus, ela nos ensina que vai o ensino da teologia, da queda do ser humano, né, que o pecado nos afeta. Então nós temos a corrupção dentro do coração humano, ela é natural. Então aí você tem exponencialmente em níveis. Aí você tem alguém que é mais corrupto e alguém que é menos corrupto. Mas se você tiver um pingo de corrupção, já é o suficiente para Deus te rejeitar. Porque Deus é completamente santo, ele não pode se relacionar com alguém que tem um pingo de pecado. E para isso acontecer, para a gente se relacionar com ele, só por meio do sacrifício de Cristo. E aí Cristo vem e nos limpa de toda essa corrupção. E aí não é só corrupção externa, é corrupção interior. É o que está na cabeça, é o que na nossa mente, porque Cristo ele ressignificou. Os fariseus estavam, por exemplo, assim, ó, o adultério ele está relacionado a só deitar com uma mulher. E aí Jesus ele ressignifica, ele fala assim, não, se você pensar em adulterar, você já pecou. Ou seja, o pensamento também é um pecado. Então são níveis diferentes, né? Logicamente, existem consequências diferentes pelo pecado. Eu pensar Glória em matar, vamos supor, eu vou pensar em matar minha mãe. Misericórdia por isso. Mas já pensei muita gente. Minha mãe brigava comigo, eu pensava assim, nossa, velho, não, podia matar minha mãe. Ô, gente, não fico horrorizado com isso não. Mas eu tenho que expor também aqui. Mas eu amo minha mãe demais, é só um exemplo, tá? E pensamento é uma coisa, eu não posso ser penalizado por isso, mas diante de Deus eu já tenho que prestar contas. Verdade. Porque é um pecado. Mas diante dos homens não. Foi um pensamento. Mas se eu tivesse praticado, além da consequência espiritual, que é a separação com Deus, eu teria uma consequência carnal aqui. Eu seria preso, condenado e ficaria um tempo na cadeia. Entendeu? E aí, cara, o que Deus ele vem fazer é isso. Ele vem reestruturar, ele vem tirar essas fragmentações. E aí você já reparou como que o ser humano gosta, mesmo Deus quebrando essa fragmentação, o ser humano gosta de fragmentar novamente as coisas? Por exemplo, criar um pensamento de que existe um tipo de música que é correta. Criar um pensamento de que existe um tipo de roupa que é a correta para se vestir. Criar um pensamento de que somente pessoas de determinada etnia. E aí você começa a fragmentar a humanidade toda de novo. E aí você vê que a humanidade hoje ela está o quê? Pega o nosso contexto atual. A humanidade está dividida em um monte de separações, não é verdade? Você tem o pessoal que gosta de futebol, o pessoal que gosta de peteca, o pessoal que gosta de conversar, o pessoal que gosta de tomar sorvete. Eu não estou falando que essas separações são ruins, mas eu estou falando o seguinte, que a gente começa a escolher com quem que a gente vai se relacionar. E aí eu só começo a relacionar com quem torce pro Cruzeiro, coitado, que sofre tanto. E aí eu só começo a relacionar com quem faz determinada atividade. E aí, em última análise, está errado. Porque nós devemos nos relacionar com os outros em todos os pontos. E é um relacionamento sincero, sem interesse. E aí sabe o que é uma consequência triste do pecado? É o relacionamento pautado no interesse. E aí, o que é mais interessante? E aí eu vou dar um exemplo claro de como nós nos relacionamos por interesse, para você ver como que isso está tão incrustado e a gente não percebe. Eu sou casado. A minha esposa ela é linda, maravilhosa. Tá? Os homens aí não entrem no Instagram dela, respeitem, ela é casada. Mas a minha esposa, eu acho ela maravilhosa. Mas sabe por que eu casei com ela?
Eu casei com ela porque eu acho ela linda, eu acho ela gente boa, porque eu acho ela inteligente, porque eu acho ela uma baita mulher, incrível, uma mulher maravilhosa. Sabe o que que é isso? É interesse. Isso é mostrar que o meu amor pra ela é condicional, cara. Eu tô amando ela por conta dessas características que eu falei aqui. Sabe o que Cristo fez? Cristo olhou para como se fosse uma pessoa na rua, um mendigo. E ele olhou para esse mendigo e falou: vou casar com ele. Não tem nada para me oferecer. Eu quero é casar com ele. Olha o abismo. E eu tô falando de um amor de marido e mulher. E eu tô falando aqui de um amor de Cristo. Olha o abismo do nosso amor, do nosso conceito de amor. Porque eu jurei diante de Deus e diante do pastor que fez o meu casamento que eu amava ela. Mas veja como que o meu amor era um amor condicional, um amor que estava pautado naquilo que me agradava. Mas Cristo, ele amou justamente o que... Ele nos amou, sendo que nós só tínhamos coisas que desprezava a raiva nele, que desprezava a ira santa dele, que a justa condenação pelo pecado é a morte, não é verdade? Porque Paulo fala assim, Paulo não, vai dizer assim, o próprio Deus está falando isso. O Antigo Testamento revela, profeta Isaías. Paulo repete isso também. O salário do pecado é o quê? A morte. A morte. Então quer dizer que se eu pequei, eu tenho que morrer. Necessariamente. Só que aí Cristo não me matou, porque hoje mesmo eu pequei, eu não morri. Então quer dizer que Cristo me ama tanto, o amor dele é tão grande por mim, o amor dele é tão assim, imensurável, é uma coisa tão extraordinária, é um amor assim que não tem sinônimo, que é o que a gente chama na teologia de amor ágape, né? Que você tem vários tipos de amor no grego, mas é o amor ágape, é um amor que não cabe, que não tem explicação, que ele olha para você e fala: Marco, mesmo você sem ter nada para me oferecer, mesmo você sendo aí essa pessoinha que eu não consigo ver nada de bom, eu te amo. E aí, a partir do amor dele por você, ele te muda, cara. E aí você deixa de ser um mendigo e passa a ser um príncipe, herdeiro de tudo que Cristo vai herdar. Porque não é somente você ser aceito por Deus, é todas as promessas que Deus fez ao seu filho, a Jesus Cristo, serem imputadas a você. É como se Deus ele pegasse você e ele te enxertasse na família de Deus. Você não é mais órfão. Agora você está dentro da família de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo e o Marcos. Você foi colocado dentro da família de Deus, você tem uma herança, você vai herdar tudo, por quê? Todas as coisas foram feitas para Deus. Para o Filho, para o Cristo. Ele que é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o primogênito, né, vamos assim dizer. Mas aí Deus nos promete, por amor, conceder a nós tudo que ele prometeu ao Filho. Nossa, isso muda, cara. Isso tira a concorrência. Eu não olho para você mais como um adversário, como um concorrente, onde eu tenho que te vencer. Não, eu olho para você agora como um irmão, cara. Você vai herdar a mesma coisa que eu. A gente, poxa, muda demais. E olha só a concepção. Quando você se torna cristão, a salvação já lhe é imputada. Cara, sabe o que é acordar de manhã? Acordar de manhã, respirar fundo assim, ó. E falar, meu Deus, eu sou salvo. Eu sou salvo, cara. O que eu fiz para ser salvo? Nada. Foi Cristo quem fez tudo. Eu sou salvo do inferno, salvo da ira de Deus. O céu é o meu destino. E o que eu fiz para isso? Nada, cara. Nada. Qual que é a resposta que você tem que dar, cara? Depois de sabendo que você foi liberto do inferno, que você não está indo para o inferno, você consegue matar alguém? Você consegue desobedecer alguém? Você consegue satisfazer os desejos da carne? Não tem, cara. Porque é amor. Quando você entende o tamanho da salvação, o tamanho da graça, você não consegue viver de qualquer jeito. Você vive com a vida dedicada a Deus. É uma resposta à graça de Deus. A graça, ela nos transforma de dentro para fora e nós respondemos a ela através das boas ações. Então, o bem que eu faço não é para merecer a salvação, mas é porque justamente eu já fui salvo que eu pratico o bem. É como se você iniciasse numa faculdade, olha para você ver o tanto que é absurdo isso. Você vai para a sala de aula, e aí você entra na sala de aula e o seu professor começa a ensinar.
O que nós fazemos? Nós temos um conceito de meritocracia, na verdade. O professor ensina e no final você faz uma prova. Para você saber se você absorveu esse conteúdo. Então você meio que tem uma pressão para aprender, não é verdade? Você está sendo pressionado para aprender. Com Cristo, cara, no Evangelho é diferente. Sabe o que acontece? Você entra numa sala de aula. E aí o professor vira para você e fala: alunos, todos vocês já passaram de ano. Todos vocês já passaram de ano. Então agora estudem por amor. Agora estudem para valorizar essa aprovação. Então é como se você sentasse na sala de aula e você estudasse por prazer, por saber que já foi aprovado. Então, em matéria de salvação, nós já somos aprovados, não pela nossa obra, pela obra de Cristo. E é uma obra que nos chama agora a praticar boas ações. Eu tenho que acordar todos os dias motivado a amar pessoas, a praticar os frutos, o fruto do Espírito. Porque eu fui salvo, cara. É salvação. A gente está falando de inferno, de céu, cara. Eu tô falando de queimar o resto da vida ou de viver o resto da vida em plena felicidade. Você foi livrado do fogo de enxofre, do inferno, da amargura. Meu Deus, isso é extraordinário. Vive o resto da sua vida dando glória, cara. Você tem que acordar, sair abraçando as pessoas, dar beijo. Cara, entra dentro do ônibus rindo, entra dentro do ônibus rindo. E a pessoa pergunta: cara, por que você tá rindo? Fala: você não sabe por que eu tô rindo. Senta aqui que eu vou te explicar. Você conhece o inferno? Eu fui livre desse negócio, cara. O meu destino é o céu. Você conhece Jesus Cristo? Deixa eu te apresentar. Sabe o que ele fez? Ele me livrou. Nossa, acabou. Cara, e chora. Meu Deus do céu, Cara, os cristãos, a gente tem perdido tempo demais falando de um monte de coisa que é irrelevante, cara. A gente tem falado de política, a gente tem falado de um monte de coisa que é irrelevante. O evangelho precisa ocupar o centro das reuniões cristãs. Nós precisamos falar do evangelho todo dia falarmos do evangelho, cara. Porque se a gente não falar do evangelho, a gente vai esquecer da beleza da salvação. A gente vai esquecer a grandiosidade do que Cristo fez pra gente, cara. Dessa maravilha que ele fez. Isso muda tudo, cara. Você não tá fazendo bem, não é para você conquistar Deus ou para ganhar Deus, não. Você tá fazendo bem porque Cristo já te conquistou. Glória a Deus. Porque Cristo já te tornou cativo do amor dele. O seu amor para Cristo é uma resposta ao amor dele. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, o nosso amor é uma resposta ao amor dele. Cara, Cristo te amou de uma forma tão grande, de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão irresistível, que não tem como você permanecer da mesma forma. Eu sempre falo isso. Quem teve um encontro de verdade com a graça de Deus não consegue viver da mesma maneira. A vida dele precisa mudar. A vida dele precisa ser transformada. Então, aqui já caminhando para a conclusão, eu sei que o tempo tá bom, mas a gente tem aproximadamente uma hora, que senão daqui a pouco cai. Cara, Paulo diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade de vocês, à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante amor. Nós somos livres de nós mesmos, para que por meio da liberdade em nós mesmos nós possamos ser escravos um dos outros em amor. É uma escravidão diferente. Vivamos pelo Espírito. E o Espírito faz o quê? Vive por amor. E aí eu queria falar rapidinho do fruto do Espírito. E aí Paulo vai dizer no versículo 22, ele está dizendo que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O que são? O que é, né, esse fruto do Espírito? Porque Paulo fala vários, mas vocês conseguiram entender que no 22 ele fala o fruto do Espírito? E aí ele cita os adjetivos. Isso quer dizer que o Espírito gera um fruto só. E esse fruto do Espírito é composto por amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Falar: pastor, eu tenho amor, mas eu não tenho domínio próprio. Não tem como. Porque um fruto do Espírito é carregado por todos esses adjetivos. Se você tem um, você precisa ter os outros. Amém. Não tem como você ter só um fruto do Espírito. Eu amo, mas eu não sou fiel. Não.
Se o fruto do Espírito é amor, fidelidade, tem que ter. Então, meus queridos, você quer verificar se você tem o Espírito Santo dentro de você, verifique seus frutos. O Espírito vai dar fruto. Se você está gerando esse tipo de frutos aqui, é porque você está com o Espírito Santo. O Espírito Santo gera frutos. Não quer dizer que você não vai pecar. Porque a gente está numa luta constante quanto ao pecado. A gente tem que lutar todos os dias para vencer o pecado. Mas quer dizer que o Espírito Santo vai gerar frutos em nós e essa luta vai ser cada dia vencida dia após dia. Ele vai te dar força. E aí você vai conseguir vencer e seguir o resto da sua vida assim, vivendo em amor. Amém? Amém. Mano, tinha isso que eu tinha preparado. Espero que Ah, tenha edificado o pessoal aí, tanto o pessoal que me segue nas redes sociais, quanto o pessoal aí de Sergipe, ou todo mundo que tá vindo acompanhar a gente. Já vou deixar o convite para o pessoal aí também, o Henrique, a Fê, a irmã Apso Cabral, não consegui pegar o nome, Juan Pontes, temos aleluia. a Ana Ruth DC aqui. Irmãos, vocês estão no meu coração, amo vocês. Acabar não. Ah, irmãos, tem que acabar. Se depender de mim, eu fico a noite toda aqui. Pra mim não tem problema não, mas tem que acabar. Mas eu vou ficar aguardando o convite do querido irmão Marcos para outras lives. A gente faz demais, não tem problema não. Que aí eu já vou preparando outros sermões para vocês também e tal. Espero que tenha edificado a vida de vocês. Eu tenho dedicado muito tempo da minha vida na palavra, no estudo da palavra. Eu amo demais as Sagradas Escrituras e assim, é um prazer para mim poder compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido, sabe? Poder compartilhar com vocês o que Deus tem falado comigo através do Evangelho, sabe? Eu louvo muito a Deus de saber que existem pessoas disponíveis para ouvir a palavra. Meu coração queima por pregar o Evangelho, por espalhar essa graça maravilhosa. Meus queridos, não tirem a graça dos olhos de vocês. Se eu pudesse dar um conselho para vocês, eu falaria: acordem todo dia de manhã, olhem para o céu da janela da casa de vocês e agradeçam a Deus porque Ele salvou vocês, por tamanha graça, por tamanho favor imerecido. A gente tem que ter a alegria da salvação em nosso olhar e na nossa mente. Amém? Glória a Deus. Cara, que mensagem preciosa. Que palavra incrível. O pessoal Amém. tá assim, né? Eu acredito que foi uma das lives, né? Sendo bem sincero com você, que o pessoal mais tem comentado aqui, que tá muito bom. Não para não. O irmão Tânio aqui, um abraço pro irmão Tânio. Ele falou, emenda na vigília. Eu gosto de vigília. Engata a vigília. Mas, cara, foi um tempo precioso realmente, né? E a gente não pode deixar. O pastor falou aqui, vou transmitir a mensagem dele. E a gente não pode deixar, cara, de ter a próxima, né? Claro. Ficou com gostinho agora de quero a próxima, de vamos ter a próxima. E eu vou falar com você, cara, particularmente, assim, eu amei muito te conhecer já, né? Assim, e a gente a gente tem a certeza que isso só pode ser através de Cristo, né? Aquilo que Ele proporciona para nós como irmãos, que a gente nunca se viu, mas que a verdade absoluta é que Cristo já torna a gente irmão e que a gente já se ama. Isso é bom demais, né? Um abraço pro pessoal aí, cara, que seus seguidores também que acompanharam a gente até agora, né? Um tempo precioso, uma palavra edificante. Falar sobre a graça de Cristo é realmente sensacional. E também agradecer aos irmãos que participaram aqui, né, conosco o tempo todo comentando. Irmão Aloísio, a missionária aqui, minha mãe, a Perseu Cabral, é minha mãe. Também aqui o pastor que está comentando, Tânio, Juan, Tânia, minha tia, o pessoal todo que ficou com a gente até agora. E ele falou assim, meu pai, veio aqui cochichar no meu vídeo, ele disse: diga ao pastor Isaías que eu quero que ele dê a bênção. Eu dou a bênção, dou até mais de uma bênção. Até mais de uma bênção. Eu vou dar a bênção apostólica, hein? Vou dar a bênção apostólica. Mas aqui, vamos fazer um convite por fé, né? Já vou me autoconvidar por fé. Cara, em nome de Jesus, passando esse período aí, eu vou um dia visitar vocês aí no Sergipe. Cara, com certeza. Presencialmente, tete a tete, eu sou muito de toque, sabe? Eu sou alguém que gosta muito de estar perto, de abraçar e tal. Então, meu coração já tá queimando aí pro Sergipe, Canindé.
Já vou partir aí no Canindé, cara. Quando eu for no Nordeste, eu já te falo. Fala, meu querido, você já tem meu contato aí no WhatsApp? Tem. Meu querido, já vou visitar vocês e não quero nem saber. Cara, é a última cidade de Sergipe, mas é um lugar assim, muito lindo. Quem vem não se arrepende. Eu não sei se você já viu, né, os canyons daqui. Já. Já é muito Inclusive, tenho bonito, vontade de conhecer. muito bonito passeio de catamarã. O rio aqui é maravilhoso, cara. Quem vai no rio daqui, eu digo que é difícil de uma pessoa que entra no Rio São Francisco gostar mais de praia do que do rio daqui. Viu? É difícil, realmente Eu difícil. não quero nem saber, já amo Canindé, eu tô apaixonado aí já, apaixonado mesmo. Ah, cara, Mas, só é longe, mas vale a não, pena mas demais. para ser bom tem que ser longe, cara, para ser bom tem É, que ser longe, porque aí você tem que dar uma sofridinha para valorizar a viagem, né? é verdade, verdade. Meu irmão, obrigado demais, né, Ah, eu por que ter, agradeço. por ter honrado o nosso convite. E a gente fica feliz quando a gente tem referências que honram, né, assim, nosso convite, que tem a gratidão assim no coração, que expressam amor, que não tratam assim, sabe, literalmente como só mais alguma agenda, mas que tratam como oportunidade e que tratam com muito amor, sabe? E isso pra gente é extremamente gratificante. É uma honra para nós, né, conhecer a parte da nossa família que fica lá longe. A honra é toda nossa aqui, meu querido. Amo muito vocês, tá? Eu rogo muito para que o Espírito Santo esquente o coração de vocês, que tire Amém. toda crise de ansiedade nesse tempo de quarentena, que Deus guarde vocês, protejam vocês de todo mal, que a igreja ela cresça, que a igreja gere frutos, que Deus supre toda a dificuldade financeira de vocês, de cada Amém. membro da igreja Amém. também, Em nome de que as Jesus. pessoas continuem alcançando esse conhecimento do Evangelho através da vida e do trabalho que vocês têm feito. Né? Eu falo que onde existe uma igreja, desde as pequenininhas até as megas churches, né? As megas igrejas, onde o Evangelho é pregado, cara, a presença de Deus ela é manifesta lá. Então, assim, não fiquem desanimados, às vezes as pessoas não compram um determinado projeto, às vezes as pessoas não incentivam, às vezes as pessoas não respondem da maneira correta, Amém. mas, cara, a obra de Deus não pode parar, a gente não pode parar por nada. Nós não fomos chamados, não é por aceitação de homens, na verdade, a gente foi chamado para pregar o evangelho e bola para frente, cara, bola para frente, É tá? verdade. Deixa eu colocar a bênção apostólica para Amém. vocês aqui. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa e irresistível do seu Filho Jesus Cristo, que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja Amém. hoje para todo sempre com essa igreja sem parede, essa igreja em rede social, Aleluia. em todos os cantos aqui do planeta, no nome de Jesus. Amém. Meu querido, Amém. prazer. Um ósculo santo aí na sua bochecha, na sua família inteira. Para todos os seguidores aqui também, que Deus abençoe, tá? A live vai ficar salva no timeline da igreja? Vou deixar no IGTV agora, né? Ah, não, show de bola. Eu também vou deixar a minha também salva. Tem como você salvar? Eu acho que tem, eu acho, não vou garantir. Se ficar, eu salvo também. Mas eu sei que quem chamou, com certeza. Como eu fui participar, vamos aguardar isso e ver. Pronto, eu vou salvar aqui. Meu querido, um abraço, um ósculo santo no seu Amém. coração. Recebido aqui, ó. Tamo junto, meu irmão. Um abraço. Tamo junto, Deus abençoe.